Olá, esse é o Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. Hoje falaremos de Maxwell McCombs e a teoria do agendamento. Você já parou para pensar quais são os assuntos mais falados no momento e qual a relação disso com os meios de comunicação? Foi exatamente nisso que Maxwell McCombs pensou. Ele estudou letras na Universidade de Tulane, em Nova Orleans, trabalhou como jornalista, professor e pesquisador, atuando juntamente com Donald Shaw na formulação de sua teoria, chamada Teoria do Agendamento ou Agenda Setting. A teoria do agendamento foi baseada no livro Opinião Pública, de Walter Lippmann, que relacionou a imprensa com o interesse público. Este livro é muito importante para a área da comunicação por se preocupar em como as notícias podem persuadir o público com suas opiniões, concluindo que as informações transmitidas pela agenda midiática influenciam a agenda pública. 50 anos depois da publicação do livro de Lippmann, McCombs e seu parceiro Donald Shaw iniciaram um pequeno estudo na Carolina do Norte, com o objetivo de provar que os meios de comunicação influenciavam a percepção das pessoas sobre os temas mais relevantes do país. Eles fizeram esse estudo durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, mas falaremos sobre isso mais tarde. Então, continue ligadinho aí! Mas, afinal, o que é a teoria do agendamento? O Agenda Setting é uma forma de entender como as notícias e os meios de comunicação que as transmitem podem influenciar a opinião pública. Sabe quando todos os noticiários enfatizam um determinado assunto e quando menos esperamos, nós já estamos conversando sobre ele em nosso dia a dia? É exatamente isso que a teoria do agendamento busca entender. McCombs usou a metáfora de agenda para identificar a cobertura das notícias feitas pelas mídias e, assim, compreender o nível de necessidade de orientação das pessoas. Entender esse nível é importante porque a teoria leva em consideração a relevância e a certeza de cada um em relação ao que é noticiado. Para alguns, um determinado assunto pode ser interessante, levando-os a buscarem por mais informações, enquanto para outros, o mesmo assunto pode ser de menos importância. Inclusive, esse é um dos pilares que sustenta a teoria de McCombs, porque quanto maior a necessidade de orientação, maior será o agenda setting. Voltando para aquilo que tínhamos falado, foi no ano de 1968 que os primeiros testes da teoria do agendamento foram realizados. McCombs e Shaw fizeram um estudo em que perguntavam para as pessoas qual o principal problema que elas enfrentavam no país. E as respostas coincidiram diretamente com os assuntos mais falados na mídia naquele momento. Isso provou que as notícias veiculadas com maior destaque podem despertar o interesse do público e influenciar sobre o que as pessoas conversam. Com o desenvolvimento da teoria, muitas pessoas passaram a pensar a respeito da influência da agenda midiática sobre a agenda pública, inclusive acerca das mídias digitais, muito utilizadas nos dias atuais. Porém, McCombs destaca a dificuldade de se medir a agenda nessas mídias digitais, página por página, devido ao seu amplo espaço. Embora haja essa limitação, o autor acredita que até mesmo conversas triviais feitas pelo telefone refletem o que a mídia aborda. Para finalizar, podemos concluir neste episódio que a função da teoria do agendamento pode ser definida pela capacidade dos meios de comunicação de massa em enfatizar determinados temas e pela possibilidade do público
incluir esses temas em seu cotidiano. É importante destacar que McCombs não considera sua teoria como um complemento à teoria da agulha hipodérmica. Ele explica que os indivíduos não são seres passivos à espera de serem programados pelos veículos de notícia. Com isso, a principal função dos veículos noticiosos seria a capacidade deles em definir itens para a opinião pública. E esse foi mais um episódio do podcast Que Teoria Drops. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.